Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Começou o Campeonato Brasileiro, né? Até que enfim, começou o Brasileirão. E você pode estar achando estranho, né? Não, mas peraí, deixa eu dar uma olhadinha na classificação. Aí vai olhar o G4. Vai estar até procurando o Criciúma. Vai dizer, pô, mas cadê o Crissa? Cadê o Tigre? Cadê o Criciúma? É o quê? A classificação da Série B? Não, pode parar. Para com essa zoeira, tá? Pô, golpe baixo, coisa chata. É a classificação da Série A, é isso mesmo. Olha os times que ganharam a primeira rodada, foi Fortaleza, que, pô, há muitos anos aí tá sempre no pelotão de frente, para com essa bobeira aí, tá? É o Fortaleza, olha o Vasco da Gama aí surpreendendo, pessoal falando aí na internet, o clássico da Série B e tal, para de bobeira, o Vasco foi lá e ganhou, tá? E outra coisa, o Grêmio, também ninguém apostando no Grêmio. Grêmio ganhou, mas o G4 é Fortaleza, Juventude, Vasco e Cruzeiro. Fortaleza, Juventude, Vasco e Cruzeiro. Pois é, né? O pessoal tá aí na internet falando que é a classificação da Série B e tal, mas é a da Série A mesmo, é o Brasileirão Série A, e por enquanto, primeira rodada trouxe aí alguns mandantes se impondo, né? É a rodada dos mandantes. Não teve nenhum time visitante que venceu nessa primeira rodada. Hoje ainda tem jogo, ainda tem rodada, né? Pode acontecer. Mas vamos fazer aqui uma análise rápida desses jogos, desse pelotão de frente aí, esse G4 com equipes que não estavam muito cotadas, à exceção do Fortaleza, né? Os 5 primeiros colocados não estavam cotados entre os favoritos para vencerem nessa primeira rodada. Vamos começar pelos grandões, né? Aqueles times que movimentaram a atenção do público na primeira rodada. No domingo, o grande jogo, Botafogo e Palmeiras, campeão e vice-campeão de 2024. Os dois últimos campeões das últimas 3 edições do Campeonato Brasileiro, 22, 23 e 24, Palmeiras e Botafogo estavam em campo e, olha, fizeram um jogão, fizeram um jogaço à altura daquilo que se espera das duas equipes. É claro que, de forma até surpreendente para muita gente, para mim não, mas para muita gente, o Botafogo jogou bem melhor do que o Palmeiras. O Botafogo criou 14 oportunidades de gol, o Palmeiras também. Só que no alvo, o Botafogo conseguiu quase o dobro do Palmeiras, né? O Botafogo conseguiu chegar 6 vezes com chutes no gol, acertando o alvo do Everton. E o Palmeiras 3 vezes. Então o Botafogo foi efetivo nas ações ofensivas, mas não foi eficiente nas finalizações, e muito por conta do seu grande jogador, né? O Jefferson Savarino, que é um cracaço, joga muita bola, não estava numa tarde iluminada, não estava numa tarde de Savalizo, estava numa tarde de Savarino comum tal, e não fez com que o Botafogo vencesse a partida. Teve ali pelo menos 3 oportunidades, uma para dar assistência, outras para fazer o gol, mas o Everton também esteve numa tarde muito feliz. E o que falar também do goleiro John, né, que no último minuto pegou ali, nos últimos minutos, né, pegou o chute do Flaco Lopes, chegou na frente do John, o John ficou grandão, o Flaco pequenininho, e aí deu o John, né, mas o Botafogo não merecia ter perdido essa partida. Criou muito, jogou muito bem. Para quem duvidava da capacidade de esse elenco absorver rapidamente as orientações do treinador português Renato Paiva, eu acho que não ficou dúvida nenhuma. O Botafogo é um time capaz de ter uma boa sequência nessa temporada nas principais competições, e ainda tem gente para chegar, tá? E gente boa. Do Palmeiras, do lado do Palmeiras, fica a impressão de que o repertório do Abel Ferreira talvez esteja se esgotando, né? Mas aí o torcedor pode falar também. Mas espera aí, Guilherme. Palmeiras pegou o Botafogo, pô. Palmeiras pegou o Botafogo. Tá todo mundo aí falando que o Botafogo era uma incógnita. Pronto, não é mais, né? Todo mundo viu que o Botafogo apresentou muita coisa de competitividade em 2024. 2025 vai ser um candidato. Ok, tem razão. Então não dá pra gente botar aqui o Palmeiras como uma grande decepção, até porque era o Botafogo do outro lado. Mas o Palmeiras está devendo. E não é só nessa primeira rodada. O Palmeiras está devendo na temporada. O Palmeiras está devendo uma boa exibição, uma exibição, não vou dizer de gala, mas uma exibição que faça com que o seu torcedor diga assim, esse ano vamos brigar por
tudo e vamos ganhar alguma coisa. Essa confiança eu não estou sentindo no torcedor do Palmeiras porque está faltando aos jogadores. Né? Enfim, vamos aguardar. Talvez o Palmeiras consiga retomar o seu rumo, mas o momento é de instabilidade. Flamengo e Internacional no sabadão 1-1, empate também. Os 4 primeiros colocados do ano passado se enfrentaram, 2 empates. Flamengo e Inter desfalcados, mas quem se gaba de ter um elenco equilibrado, quem se gaba de ter o maior elenco do Brasil, tal no caso do Flamengo, não pode reclamar, né? Não tem direito de reclamar. E a gente viu que não tem essa, jogo equilibrado, não tem esse negócio de tá sobrando, Campeonato Carioca, é isso, é aquilo, porque ganhou isso, ganhou aquilo. Não, começou o Campeonato Brasileiro, é 0-0. E aí a gente viu que Internacional e Flamengo medem forças e o Flamengo no Maracanã não conseguiu vencer porque vai encontrar rivais à sua altura, sim, no Campeonato Brasileiro. Do lado do Internacional, time que mostrou muita resiliência, muita força fora de casa, escape rápido para fazer o gol, defesa com o Vitão ali, o grande destaque, muito segura, e o Internacional esse ano não quer perder a oportunidade de factualmente brigar pelo título brasileiro. Afinal de contas, fazer 50 anos que o Internacional não levanta esse caneco, né? Bom, outros confrontos aí, Corinthians e Bahia, um confronto que era a cara do Bahia vencer, começar bem no Campeonato Brasileiro, para tirar um pouquinho a pressão do jogo da Libertadores. Vai ser difícil, né? Vai já pegar um Internacional nessa semana, agora, Libertadores da América. O Bahia não conseguiu vencer, teve a expulsão do Everton Ribeiro, isso realmente faz com que o time perca muito. E o Corinthians, atual campeão paulista, querendo manter a sua mais ou menos lua de mel, afinal de contas foi eliminado na pré-Libertadores, mas foi campeão paulista encerrando um jejum. Dá para dizer que o Corinthians ganhou um ponto. Afinal de contas estava perdendo, empatou no finalzinho, mesmo com um jogador a mais, a gente sabe que é difícil pontuar lá na Fonte Nova diante do Bahia. Outras partidas, e falar dos líderes, né? Vamos lá, o Fortaleza, que simplesmente amassou o Fluminense, não deixou o Fluminense jogar, fez 2-0 no primeiro tempo e só administrando, causou a demissão do Mano Menezes. Né? Então Fortaleza já instaurou crise no Fluminense na primeira rodada. Fortaleza é o cabeça. E o outro é o Juventude, que aproveitou, né? Pegou um confronto com uma equipe igual, Juventude e Vitória, duas equipes que vão brigar pela mesma coisa nesse Campeonato Brasileiro, brigar para sair do sufoco, para se manter na primeira divisão. O Juventude fez valer o Alfredo Jaconi, o seu alçapão, venceu também por 2-0 e divide a liderança com o Fortaleza. Ali abaixo, o Vasco na terceira colocação, ele venceu o Santos, isso, o Vasco venceu o Santos de virada, tomou um golzinho numa saída de bola, conseguiu virar graças à participação do Verratti, né, que fez um gol e deu uma assistência. Então o Vasco vencendo aí um confronto de duas equipes que também, assim como Juventude e Vitória, tem o mesmo objetivo, brigar para sair lá da bagunça, do furdúncio. Né? Santos e Vasco, para mim, vão ser coadjuvantes nesse Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Mirassol, mesmo placar de Vasco e Santos. Cruzeiro aí na quarta colocação. Cruzeiro venceu por 2-1 o Mirassol. Muita gente achou que o Cruzeiro fosse dar um baile e tal. Acabou, fez 2-0. Dudu e Gabigol. Tomou um golzinho. Estava com um jogador a mais. Não matou o jogo, mas conseguiu levar os 3 pontos, que é o mais importante para o início de trabalho do André. Do André não, do Leonardo Jardim. Deixa o André Jardim lá no México. E o Grêmio, que é o quinto colocado, que são os times que venceram. Venceu o Atlético Mineiro por 2-1, Atlético Mineiro sufocando, perdendo gol, aquela coisa louca de perder gol, o Grêmio foi lá e fez 2. Aí o 1zinho que o Atlético fez não deu jeito, o Grêmio foi lá mesmo sem jogar tão bem, venceu. Negócio em Campeonato Brasileiro é 3 pontos. Fez 3 pontos, você tá na frente do seu rival jogando bem ou não. Tá certo? Hoje tem Campeonato Brasileiro, fechando a rodada, a gente, é claro, volta para falar na segunda edição sobre muita coisa nessa estreia do Campeonato Brasileiro de 2025. Fico por aqui, um abraço grande a todos vocês e até a próxima!